Oi, eu não sei você, mas eu sempre tive muita dificuldade na hora de fazer a minha hora silenciosa, porque muitas vezes eu parava, olhava para o texto e eu simplesmente não conseguia decodificar as coisas que eu estava lendo. Parecia que era só um monte de letrinha numa folha branca e eu ficava desesperada, tipo, ai meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Então, de um tempo pra cá eu comecei a desenvolver algumas estratégias, olha só que chique, para me ajudar a entender e a organizar os meus pensamentos na hora da minha leitura. Então, era o que eu queria compartilhar com vocês hoje, algumas dicas para a sua devocional, ou sei lá, leitura bíblica, ou hora silenciosa, seja lá como você chama isso. Mas eu espero que ajude bastante vocês. Eu sempre tive o costume de grifar minha Bíblia antiga, mas era só para deixar bonitinho ou de forma aleatória. E então eu decidi pegar algumas cores específicas e criar categorias, ou seja, eu ia ler o texto e dividir o texto e os versículos, e encaixar cada partezinha em uma categoria para ver o que eu realmente estava encontrando em cada texto. Então eu acabei criando 5 categorias, certo? Sim, não, esperança, salvação e Deus. E eu vou explicar cada uma. São coisas bem simples mesmo, então talvez não vai ficar a Bíblia inteira grifada, mas vamos em frente. Então a primeira categoria é sim, que são mandamentos, ordens diretas, então coisas que a gente deve fazer, bons exemplos a seguir. E uma coisa que ajuda bastante a identificar é encontrar os verbos no imperativo, que são, por exemplo, faça isso, faça aquilo outro. Não é a categoria parecida com a sim, só que o contrário. Então, o que eu não devo fazer, maus exemplos, o que Deus quer que eu deixe para trás, o que Ele espera que eu abandone. E uma dica também é você procurar os verbos no imperativo que denotem essa ideia. Então, não façam isso, não façam aquilo, ou deixem tal coisa para trás. A próxima categoria é esperança. E são promessas de Deus, tipo, promessa real, não aquilo que a gente acha que Deus quer falar pra gente, mas são promessas, coisas que dão consolo, coisas que dão esperança, para coisas que a gente precisa se lembrar. A próxima categoria é salvação. Então, tudo que diz respeito ao pecado, ao meu estado como pecadora, o que Jesus fez para mim e a minha nova posição em Cristo. Então, basicamente, tudo que está referente ao plano da salvação. A próxima categoria, então, é Deus. Então, tudo que falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre os atributos dele, o que ele faz e o que ele é. Ao organizar o texto e colocar cada partezinha em uma categoria, fica muito mais fácil para quando eu bater o olho no texto, eu consigo ver o que é para eu fazer, o que é uma consequência do que eu devo fazer, e aí fica mais fácil para tirar uma aplicação prática. Então, eu achei que seria legal eu mostrar para vocês como que seria isso na prática, na hora de grifar. Eu abri em Colossenses 2, a partir do versículo 6. E aí o versículo 6 já começa. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, então aqui já tá falando uma parte do plano da salvação. A gente aceitou Cristo como Senhor. Depois da vírgula tem a palavra continuem. Continuem é um verbo no imperativo. Então, continuem a segui-lo. E aí, às vezes, eu gosto de grifar com uma caneta preta o verbo principal para eu perceber real qual que é o mandamento direto ali. Continuando, aprofundem nele suas raízes, sobre ele edifiquem sua vida. A gente tem 2 verbos no imperativo aí. Aprofundem e edifiquem. Então, vai ser na categoria azul, porque é uma coisa que a gente deve fazer. Então, continuando. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Eu resolvi grifar com verde porque mostra pra mim que é uma consequência, então é uma esperança, uma promessa, entre aspas, uma consequência daquilo que eu devo fazer. Versículo 8, a gente já começa com não. Então, não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas. Então, já dá para saber certinho que categoria que é. Às vezes, eu não grifo todo o texto. Eu gosto de grifar, por exemplo, esse não em Cristo, porque aí fica mais fácil de distinguir algumas coisas. Versículo 9. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Aqui a gente já tá entendendo um pouquinho quem é Jesus. Versículo 10. Portanto, porque estão nele. Então, aqui já tá falando da minha nova posição em Cristo. Só que ele termina com nele.
E aí depois vem o cabeça de todo governante e autoridade. Tá se referindo a Deus. Já tá me dando uma dica de quem Deus é. Vocês também estão completos. Também me mostra quem eu sou em Cristo. Eu estou completa. Então, eu quis grifar a palavra completo. Versículo 11. Em Cristo vocês foram circuncidados. Então, aqui novamente, eu tô grifando de laranja. E aí o versículo 12 já começa com outra coisa importante. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo. Novamente, laranja. E aí depois, foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé. Então, novamente, laranja. Eu quis ressaltar aqui que era por meio da fé, então eu grifei de preto. E logo depois, já falar uma outra característica de Deus, que é no grande poder de Deus. Então, isso daí já tá me trazendo mais informações sobre quem Deus é. Então, basicamente é isso. Vou terminar por aqui, mas eu espero que isso ajude vocês no momento de leitura e identificar o que Deus está querendo ensinar para você. Lembre que a gente não vai grifar a nossa Bíblia para deixar ela bonitinha, mas para que as coisas grifadas nos mostrem a beleza do Deus da Bíblia. Espero que você tenha gostado e até mais!